Tudo começou numa manhã que parecia absolutamente comum. Não houve explosões. Nem sirenes. Nem rumores no mercado financeiro, nem manifestações, nem golpes militares. Apenas um fato estranho: os governos do mundo inteiro pararam de funcionar. Todos os sites oficiais saíram do ar ao mesmo tempo. Aplicativos de imposto, plataformas de registro civil, passaportes, sistemas jurídicos, todos apresentavam falhas. Nos canais de televisão estatais, os telejornais da manhã simplesmente não foram ao ar. Os mapas políticos sumiram dos satélites. Postos de fronteira foram abandonados, sem qualquer aviso. Em Nova York, as pessoas saíram para trabalhar, mas não havia polícia nas ruas. Em Seul, nenhuma autoridade apareceu nas reuniões oficiais. Em Paris, o parlamento foi encontrado aberto, vazio. Nas capitais do mundo inteiro, não houve pronunciamentos. Nenhuma declaração de emergência. Nenhuma nota coletiva. Nenhuma organização internacional se manifestou. Foi um silêncio absoluto. Global. Sincronizado. Alguns acharam que fosse um ataque cibernético de escala nunca vista. Outros acreditaram que uma superinteligência artificial teria apagado todos os governos como parte de um plano secreto para reconstruir a sociedade. Mas houve também quem dissesse: e não aconteceu nada. O Estado morreu porque paramos de acreditar nele. Ele era apenas uma ideia. E quando todos deixaram de sustentar essa ideia, ela simplesmente desmoronou. O mundo acordou sem presidentes. Sem primeiros ministros. Sem ministros, prefeitos, secretários, assembleias. Sem bandeiras. Os símbolos de poder, brasões, hinos, mapas, uniformes, perderam seu significado em uma única noite. Bancos de dados nacionais foram apagados ou corrompidos. A polícia parou de operar. Os exércitos não recebiam ordens. As fronteiras não tinham mais guardas. Ninguém mandava se ninguém obedecia. Nas primeiras horas, o planeta mergulhou num silêncio estranho. Não houve pânico. Nem desespero. Apenas uma pergunta repetida na mente de bilhões de pessoas. Como viver sem alguém governando o mundo? E então, algo curioso começou a surgir nas multidões. Ninguém fugiu. Ninguém gritou. Ninguém exigiu respostas imediatas. Em vez disso, muitos começaram a sorrir. Um sorriso leve. Como se uma corrente invisível, usada por séculos, tivesse finalmente se partido. Aquele dia passou a ser chamado de muitos nomes. Dia da Liberdade. Dia da Libertação. Dia do Silêncio. Mas em algum canto do planeta, um pequeno grupo o batizou com um nome mais simples. O dia em que o Estado desapareceu. Mas a pergunta maior ainda estava no ar: o que viria depois? Quando todas as estruturas de poder colapsam silenciosamente, quando não há mais ordens a seguir, será que o ser humano se torna realmente livre? Ou apenas entra em um novo tipo de caos, onde as antigas regras são apagadas e as novas ainda não foram escritas? Este é um cenário fictício. Mas, como tudo que exploramos neste canal, ele não serve para trazer respostas, e sim para provocar perguntas. Você está ouvindo Vozes do Futuro, onde o amanhã ganha voz. Inscreva-se agora no canal Vozes do Futuro, e venha conosco explorar um futuro que a humanidade nunca ousou imaginar. Ninguém decretou o toque de recolher. Ninguém fiscalizava nada. E, no começo, isso parecia um sonho. Pessoas em todos os cantos do mundo tomaram as ruas. Alguns choravam de felicidade. Outros saíram com instrumentos musicais. Em Paris, cantavam o Liberté, em coro. Em São Paulo, as favelas viraram festas a céu aberto. Em Lisboa, a Praça do Rossio se encheu de risos, abraços, pinturas e vozes que gritavam: "Estamos livres". Alguém escreveu num muro da Câmara Municipal: "Não precisamos de chefes". Nos primeiros dias, quase o planeta inteiro entrou numa espécie de transe coletivo da felicidade de não ter governo. Não havia polícia para multar. Nem fronteiras para fiscalizar documentos. Ninguém pagava impostos.
Não existiam mais passaportes. Nem bandeiras. Nem nós contra eles. Algumas pessoas começaram a rasgar seus documentos de identidade, como se fosse um ritual de libertação. Não pertencemos mais a ninguém. Gritou um homem na Praça Vermelha de Moscou, e a multidão respondeu com aplausos. Um novo tipo de ordem começou a surgir. Em Portugal, pequenos grupos se revezavam para limpar as ruas, cuidar dos idosos, montar cozinhas comunitárias em igrejas. Em Cape Town, os moradores criaram conselhos cidadãos provisórios, sem líderes, apenas com rodas de conversa. Em Bangkok, organizaram faixas exclusivas para pedestres e bicicletas, e distribuíram máscaras de forma voluntária. Não havia mais Estado, mas os humanos ainda tentavam se organizar. Porque, no fundo, tememos mais o caos do que o poder. Mas essa alegria foi breve. Depois de 4 ou 5 dias, os estoques de alimentos começaram a esvaziar. Não havia logística. Nenhum caminhão chegava. Em alguns lugares, a água ficou contaminada. Sem ninguém para tratar o esgoto. Os hospitais ficaram sobrecarregados, não por excesso de pacientes, mas por falta de médicos de plantão, falta de gerenciamento, falta de medicamentos. Sem salários. Sem planos. Sem centrais de ajuda. Apenas nós e a multidão. E então, um sentimento estranho se espalhou. Ninguém mandava, sim. Mas também ninguém se responsabilizava. Assim passou o 7º dia de liberdade. Ninguém quis admitir, mas muita gente começou a pensar, em silêncio. Quem dera e alguém dissesse o que fazer. A verdade é, nenhum poder desaparece sem deixar um vazio. E esse vazio começou a se revelar, dia após dia. No 8º dia, montes de lixo se acumulavam sem ninguém para recolher. No 9º dia, estações de energia começaram a desligar, não por falta de combustível, mas porque ninguém estava mais trabalhando. No 10º dia, um grande hospital em Manila enviou um pedido de socorro por uma rede pública, faltava sangue, faltavam medicamentos, faltava coordenação. Ninguém respondeu. Ninguém assumiu a responsabilidade. Em Nairobi, as pessoas esperaram 12 horas numa fila para receber apenas 2 galões de água. Em Detroit, um bairro inteiro ficou sem luz, e os saques começaram à noite. O que antes chamávamos de infraestrutura básica, ou energia, água, alimentos, saúde, transporte, agora parecia frágil como vidro. Porque tudo isso existia graças a um sistema invisível que poucos percebiam. E quando esse sistema desapareceu, nada se sustentou por si só. Cada comunidade teve que encarar uma realidade dura. Sobreviver não é um instinto individual, se é um esforço coletivo, organizado. E sem organização, a vida começa a falhar. Nos Estados Unidos, alguns estados como o Texas adotaram regras de autogestão, permitindo que civis criassem patrulhas armadas. Já na Califórnia, uma nova rede social chamada Agora permitia decisões comunitárias por votação sobre saúde, segurança e distribuição de alimentos. No Quênia, tribos minoritárias voltaram às estruturas tradicionais, mas os conflitos logo surgiram, sem um mediador. Em Mumbai, famílias ricas cercaram seus bairros com muros, contrataram segurança privada e usaram drones para monitorar os vizinhos. Em Portugal, vilas montanhosas como Linhares e Piódão criaram feiras de troca, escolheram mediadores comunitários ou não como autoridades, mas como figuras de confiança. A sociedade não colapsa com um estrondo. Ela se desfaz nas pequenas coisas que deixam de acontecer. Ninguém dá ordens, sim. Mas também ninguém conserta os canos. Ninguém recolhe o lixo. Ninguém abre o estoque de alimentos antes da tempestade. Ninguém sabe o que deve ser feito, quando ninguém mais deve fazer nada. E então, surgiu uma nova pergunta. Não era mais o que devemos fazer? Mas sim, ainda podemos fazer alguma coisa se ninguém mais confia em ninguém? Nos primeiros anos após o colapso dos estados, o mundo parecia entrar numa era dourada jamais imaginada. Sem impostos. Sem polícia. Sem fronteiras. Ninguém mandava em ninguém. Não havia poder absoluto.
As pessoas se reorganizaram em pequenas comunidades, por território, por afinidade, por crença, ou simplesmente por quem ainda permanecia por perto após o colapso. Em alguns lugares, formaram conselhos de democracia direta, todas as decisões eram tomadas por votação de mãos levantadas. Em outros, optaram por retornar às tradições, os anciãos decidiam. Houve ainda grupos que escolheram viver em liberdade total, sem regras, sem estruturas, cada um fazendo o que bem entendesse. Essa diversidade, no início, foi celebrada como um milagre. As crianças não eram mais forçadas a aprender conteúdos inúteis. Os adultos não precisavam mais trabalhar para sustentar um sistema que não compreendiam. Ninguém era punido por pensar diferente, amar diferente, ser diferente. Na África, comunidades antes divididas por fronteiras coloniais redesenharam seus próprios mapas culturais. Em Portugal, moradores de vilarejos costeiros criaram feiras de troca semanais, onde tudo era trocado, sem uso de dinheiro. No Chile, professores desempregados fundaram as escolas do caminhar ou aulas ao ar livre, onde cada trajeto virava uma lição viva de história. Um mundo sem poder central. Apenas acordos. Apenas confiança. Apenas pessoa com pessoa. Muitos acreditaram que essa era a utopia pós-Estado que a humanidade sempre desejou. Mas, como tudo que já aconteceu na Terra, essa estabilidade não duraria para sempre. Após alguns anos de paz, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Um grupo que seguia crenças espirituais livres foi expulso por um grupo tradicionalista que os acusava de profanar a energia dos ancestrais. Uma comunidade feminina independente na Turquia foi invadida por homens armados de outra região que alegavam que as terras ainda não estavam bem divididas. Uma vila no centro do Vietnã recusou-se a receber visitantes de fora por medo de doenças e hábitos desordenados. Não havia mais Estado. Mas também não havia mais leis para proteger. Não havia polícia, se ninguém para conter a violência. Ninguém mandava, mas também ninguém ajudava quando o conflito surgia. O mundo pós-Estado entrava em sua segunda fase. Liberdade absoluta e separação absoluta. 8º ano após o dia do colapso. Não havia mais um mundo, apenas muitos mundos pequenos. Cada região se tornou um mini-planeta com formas diferentes de viver, pensar e se comunicar. As línguas começaram a se fragmentar. As crenças se distanciaram. As pessoas já não se viam como parte da mesma espécie, mas como tipos de humanos diferentes ou que viviam lado a lado por falta de opção. No Cáucaso, uma comunidade matriarcal recusava a qualquer pessoa que carregasse o sobrenome do pai. No sul da Ásia, jovens nômades movidos à energia solar eram chamados de animais técnicos ou por moradores fixos. Em Portugal, na região da Serra da Estrela, um grupo agroecológico se recusava a conversar com quem falasse inglês, por considerar a língua do velho colonialismo. Ninguém estabeleceu leis, mas a segregação silenciosa se espalhou. Não havia muros, mas fronteiras invisíveis surgiam por toda parte. Pessoas de um lado temiam as do outro por serem ou muito diferentes ou esquecendo que, um dia, todas foram cidadãs de um mesmo planeta. A fragmentação não era só territorial. Ela se infiltrou na cultura, na ética, até mesmo na lógica. Numa comunidade do Canadá, uma mentira inocente era aceita como necessária para manter a harmonia. A apenas 200 quilômetros dali, outro grupo considerava qualquer mentira, por menor que fosse, motivo para banimento. Ninguém estava absolutamente certo ou errado. Mas não havia mais espaço para conciliação. Um grupo de jovens na Tunísia tentou criar uma zona cultural neutra, onde todos deviam falar uma terceira língua e não mencionar sua origem. A ideia foi bem recebida. Mas, após poucos meses, a zona mergulhou em disputas sobre qual deveria ser a terceira língua, mandarim, espanhol ou linguagem de sinais. Numa região autônoma na América Central, crianças passaram a aprender apenas o idioma local da comunidade e não conseguiam mais se comunicar com pessoas de fora, nem sequer entender o conceito de um mundo exterior. A liberdade, no início, parecia uma porta aberta para infinitas possibilidades. Mas quando cada pessoa, cada grupo, cada região seguia seu próprio caminho, aquilo que chamavam de liberdade virou, aos poucos, um muro invisível.
Ninguém era forçado a seguir um padrão. Mas também não havia mais padrão comum para permitir compreensão mútua. E quando a linguagem comum se rompe, o próximo a desaparecer é o mundo comum. A primeira geração nascida após o dia do colapso está entrando na adolescência. Eles não sabem o que é uma bandeira nacional. Nunca cantaram um hino. Não têm noção do que seja uma opátria. Nem sequer entendem o que significa o quebrar a lei ou porque nenhuma lei oficial jamais foi ensinada. Para eles, o mundo é um mosaico de comunidades separadas, cada uma com seu próprio modo de viver. Os adultos ao redor falam línguas diferentes. Alguns lugares usam apenas linguagem de sinais. Outros proíbem qualquer gravação de voz. Eles aprendem com a vida de escalar montanhas, trocar mercadorias, evitar áreas perigosas. Não sabem o que são cidadania, parlamento, fronteira ou o capital. Para essa geração, nação não é algo sagrado, se é uma ideia abstrata, às vezes contada como história de terror por adultos nostálgicos. Na Patagônia, professores idosos contam o passado em sussurros. Antigamente, as pessoas viviam juntas sob algo chamado o país. Elas compartilhavam uma bandeira. Eram governadas por regras escritas em livros. As crianças riem, parece um jogo de equipe. Numa parada remota na África, um menino pergunta por que as pessoas do outro lado da montanha falam diferente. A mãe não responde diretamente. Apenas diz, antigamente, as pessoas desenhavam linhas chamadas fronteiras. E o que é uma fronteira? Algo que as pessoas achavam que existia. Em muitas regiões, crianças crescem sem nunca conhecer alguém de fora da própria comunidade. Elas não compreendem o que é a diversidade cultural ou porque o mundo delas já não compartilha mais nenhuma cultura comum. Elas não sentem que falta algo, mas também não enxergam nada que vale a pena conectar. E então, algumas crescem e começam a criar novas leis. Leis que não se baseiam em direitos humanos, liberdade ou democracia. Mas sim no que faz sentido dentro do seu pequeno universo. Por isso, quando surgem conflitos entre comunidades, ninguém se considera errado. Ninguém entende como o outro ou pode pensar de forma tão diferente assim. Ninguém mais é capaz de imaginar uma ordem maior do que a sua vizinhança. A chamada humanidade parece ter se dividido. Não por cor, classe ou religião. Mas por memória coletiva, alguns ainda lembram, outros já esqueceram completamente. E quando o Estado desaparece, o que se perde mais profundamente talvez não seja o governo, mas a lembrança de já ter pertencido a algo maior. Ninguém declarou guerra. Ninguém levantou bandeira. Não houve bombas, nem proclamações de ódio. Mas a guerra acontecia de outro jeito. Silenciosa, fragmentada, não reconhecida. Começou com expulsões. Uma comunidade agrícola foi afastada por caçadores por usar a água do poço comum. Um grupo vegetariano foi chamado de herege e proibido de entrar numa área onde a carne era considerada sagrada. Numa vila da Europa Central, um cartaz dizia: visitantes podem ficar no máximo 3 dias. Tradições externas não são bem-vindas. Não havia tribunal. Nenhuma autoridade para mediar. Nenhum observador internacional. Nenhuma câmera que gravasse. Apenas relatos sussurrados, histórias que se espalhavam como lendas urbanas. Lá, não recebem mais estrangeiros. Ali, amarram quem fala outro idioma. Crianças somem quando cruzam aquela fronteira. Um mundo sem controle central. Também é um mundo sem garantias de proteção. A linguagem já não serve para negociar, mas para excluir. Símbolos não representam, alertam. A diferença, antes tolerada, agora é ameaça. Um coletivo de artistas tentou organizar uma feira intercultural entre 2 comunidades, mas o evento foi destruído na primeira noite. Ninguém sabe quem sabotou. Ninguém denunciou. Ninguém investigou. Um jovem médico marroquino abriu uma clínica móvel entre regiões, em apenas um ano, foi expulso de 7 territórios. Motivo oficial, dele não entende como curamos aqui. Motivo real, dele é de fora. A violência não precisa de armas.
Ela está no olhar desconfiado. No silêncio carregado de desprezo. Nos gestos pequenos, erguer cercas, fechar portas, mudar caminhos. Não há guerra total. Mas o mundo vive em estado de guerra latente. Quando não há mais linguagem comum, a diferença vira erro. E quando todo erro é visto como ameaça, a sociedade, sem precisar de governo, se transforma numa prisão invisível. Anos se passaram. Ninguém lembra ao certo como era o mundo com estados. Não há mais feriados de independência. Nenhum discurso de ano novo. Não existem eleições e ninguém mais pergunta quem vai nos representar. O mundo agora é um mapa em branco, recortado em milhares de fragmentos sem nome. Sem fronteiras oficiais, mas também sem caminhos que unam. Sem guerra mundial, mas também sem paz global. Restou apenas o silêncio das comunidades que se viram como podem, observando umas às outras através de fronteiras invisíveis, sem hostilidade, mas também sem acolhimento. Numa floresta da América do Sul, um menino pergunta ao avô: Vô, o que era o Estado? O velho olha para o horizonte. Era algo que inventaram para tentar governar todas as pessoas juntas. Mas por que precisavam governar? Porque, às vezes, viver junto não é fácil. Hoje a gente já não vive mais junto, né, vô? O avô permanece calado. A resposta está na evidência silenciosa ao redor. Ninguém sabe o que virá depois. Um novo sistema surgirá? Ou a humanidade seguirá para sempre dividida em milhares de mundos paralelos que jamais se tocam? A questão não é se o Estado deveria ou não existir. Mas sim, sem ele, ainda somos capazes de imaginar algo maior do que nós mesmos? Ninguém nos obriga a obedecer. Mas também ninguém nos lembra de que um dia fizemos parte de algo, sim perfeito, sim, mas comum. Liberdade absoluta talvez não leve à felicidade. E controle absoluto jamais levou à paz. A questão não é presença ou ausência do Estado. A questão é, se ninguém mais mantém a chama acesa, será que vamos esquecer que um dia ela existiu? Você acabou de ouvir Vozes do Futuro, de onde o futuro ganha voz. Se o que você ouviu te fez parar para pensar, talvez esse futuro esteja mais próximo do que imaginamos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos cenários ousados. E lembre-se, o futuro não espera por ninguém.